Olá, meu nome é Cecília dos Reis Santos, eu sou aluna do Colégio Interativa Londrina e hoje eu vim apresentar meu projeto que fala sobre a adaptação de um instrumento psicométrico para avaliação de síndrome de burnout entre professores da rede pública e privada. E eu sou orientada pela Maria Vitória Valotto. Maslow e Jackson definem a síndrome de burnout como uma reação à tensão crônica que é gerada principalmente nas pessoas que mantêm contato direto com outros seres humanos. Então, a síndrome de burnout é muito vista em profissionais que trabalham com qualquer tipo de cuidado interpessoal com outros seres humanos. A maioria dessas profissões que tem mais síndrome de burnout, mais casos de síndrome de burnout, são os professores e os enfermeiros. O burnout no contexto da docência surge quando o docente sente que o trabalho dele não é suficiente. Quanto mais ele trabalha, quanto mais ele se esforça, ele sente que o trabalho dele não é suficiente e isso acaba trazendo muita pressão e muita autoestima baixa em relação ao seu trabalho, insatisfação e falta de reconhecimento pessoal. Com tudo isso, a avaliação neuropsicológica, que envolve a aplicação de instrumentos psicométricos, é uma prática exclusiva de aplicação para profissionais na área de psicologia. Então, na maior parte dos casos, o indivíduo que está com sinais de burnout, ele só procura investigar mais a fundo sobre esse transtorno e buscar ajuda quando os sintomas estão muito fortes e muito evidentes, o que impossibilita ele de exercer as suas funções cotidianas. Nesse sentido, adaptar um teste psicométrico para avaliação de burnout que possa ser utilizado tanto em escolas públicas e privadas de um jeito flexível é muito importante. Com tudo isso, questiona-se: de que maneira seria possível adaptar um instrumento psicométrico para ser utilizado dentro do contexto escolar pelos próprios agentes escolares, de forma a medir níveis de síndrome de burnout de professores de rede pública e privada? O objetivo geral desse projeto é adaptar um instrumento psicométrico para aplicação no contexto escolar a ser aplicado pelos próprios agentes escolares para avaliação dos níveis de burnout de professores de rede pública e privada. E os objetivos específicos são recuperar artigos científicos por meio da consulta de base de dados da CAPES com diferentes combinações de pesquisa, avaliar instrumentos que já são utilizados para medir níveis de presença de burnout em professores e disponibilizar um instrumento para escolas para mensurar os níveis de burnout entre professores da rede pública e privada. O método proposto desse projeto é de natureza exploratória, com pesquisas bibliográficas e está dividido em 4 partes. A primeira etapa é a recuperação de fontes de informação. Basicamente, consistiu na definição de descritores de busca, com critérios de inclusão e exclusão e fontes de informações. Foram recuperados artigos por base da leitura do título, depois a leitura dos resumos e, por último, a leitura na íntegra. A segunda etapa foi a avaliação de instrumentos disponíveis na literatura e a sistematização dos resultados encontrados. Basicamente, consistiu em identificar os instrumentos que eram disponíveis na literatura de avaliação do burnout, utilizando as fontes de informações que foram recuperadas na etapa 1. A partir da identificação de tais instrumentos, foram sistematizados os dados e postos em tabelas, com base nos dados de confiabilidade, validade e fidedignidade dos mesmos. Além disso, foi criado um segundo protocolo, que é composto de uma coluna com referência do artigo, o título, o instrumento de avaliação que é citado no texto, a descrição breve do instrumento, sua forma de aplicação, duração e quem pode aplicá-lo. Assim, a partir da sistematização dessas informações, o objetivo foi compreender como os instrumentos psicométricos citados são utilizados para realizar a adaptação de um aplicável instrumento no contexto escolar. A terceira etapa desse projeto foi a adaptação do instrumento a ser utilizado com professores no contexto escolar, que consiste em adaptar um instrumento identificado, considerando os aspectos específicos da atuação do profissional da docência na educação básica, que são eles o perfil socioeconômico dos alunos e da escola, a quantidade de horas semanais que o professor tem, séries em qual atua, o perfil socioeconômico do professor, a quantidade de aulas em que atua, o nível de envolvimento socioemocional do professor com a atuação, basicamente o quanto ele se vincula com os alunos, e o perfil sociodemográfico do professor. Além disso, nessa etapa de pesquisa, será desenvolvido um material instrucional de como aplicar um instrumento. A quarta e última etapa consiste na aprovação
da pesquisa no Comitê de Ética de Pesquisa, para disponibilizar um instrumento para todas as escolas poderem aplicá-las. Com o cruzamento das palavras-chave e descritores de buscas apresentadas para a seleção de fontes de informação, foi possível obter os seguintes resultados explícitos na tabela ao lado. Na etapa 1, foram encontradas 44 fontes de informações. Na próxima etapa, foram selecionadas 29 pela leitura do resumo. E na última etapa, a leitura na íntegra, somente 9 fontes compreenderam os critérios de inclusão e exclusão. O fluxograma ao lado expõe os resultados encontrados nessa etapa do método. Com esses artigos recuperados da primeira etapa do projeto, foi realizada uma tabela para a sistematização dos dados que são apresentados nesses artigos que compreenderam aos critérios de inclusão do projeto, apresentando sempre a referência, o título, o instrumento citado no artigo, uma descrição breve dele do instrumento, a forma de aplicação, o período de aplicação do instrumento também. Como foi exposto nas tabelas que acabaram de passar, pode-se considerar que os artigos são muito importantes para futuras etapas do projeto, porque com as informações que nós conseguimos nessa sistematização, vai nos ajudar muito a adaptar nosso instrumento. Além disso, todos trazem informações muito completas sobre o funcionamento e a forma de aplicação dos instrumentos. O projeto ele está em sua fase inicial porque ele se iniciou em março desse ano mesmo. No entanto, já apresentamos vários resultados e a respeito principalmente das possibilidades existentes na literatura sobre a adaptação de um instrumento novo, que são baixas, contando que nós só conseguimos 9 fontes de informações. Vale exaltar que em setembro desse ano o projeto pretende já estar aprovado pelo Comitê de Ética. Outros resultados encontrados refletem bastante que existem diversos instrumentos que podem medir a síndrome de burnout, em professores principalmente, porém a maioria não é flexibilizada para todas as redes de ensino aplicarem, realçando a importância de adaptar um novo instrumento psicométrico para as redes de ensino públicas e privadas. Com tudo isso, os artigos encontrados nesse sentido abordam a temática de forma simplificada e pouco explicativa, sendo necessária uma interpretação mais a fundo da autora, no caso eu, sobre esses instrumentos, o que deixa isso tudo mais difícil. Foi isso, muito obrigada!